Muito bem, chegamos na lição de número 4 com o título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O Espírito Santo é quem guia, o Espírito Santo é quem capacita, o Espírito Santo é quem envia, o Espírito Santo é que sustenta a igreja do Senhor Jesus Cristo. Texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos capítulo 16, versículo 5. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabe, né, qual é o melhor momento, qual os corações que estão preparados. É claro que vamos pregar para todos, mas imagina a urgência do evangelho naquela época. Paulo saindo para aquela grande viagem missionária. Quando Paulo pensava, vou para tal lugar, Deus então dizia para ele, não, atravessa a Macedônia, vai para este e este lugar, porque o Espírito Santo é que o guiava. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos 16, versículo 11 ao 18, depois versículo 25 ao 31, a nossa introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas. Então, veja isso. Ele foi na sua primeira viagem missionária, fundou algumas igrejas. Na segunda, ele vai fundar mais igrejas e também vai confirmar aquelas que ele havia já fundado. Olha a organização que a igreja nasce organizada. E a igreja precisa permanecer organizada através da ação do Espírito Santo e através do bom senso da liderança. É isso que precisamos para que haja essa expansão do Evangelho em novos territórios, para que nós possamos alcançar mais e mais, mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, porque Deus, né, o orientava dessa forma. O Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe, né, aonde vai ter aonde vai ter mais, aonde vai ter mais vidas, mais almas, aonde vai ser mais produtivo, ainda que o evangelho seja pregado a toda criatura. Então nós não podemos confundir isso. O apóstolo Paulo estava numa missão específica, senão nós vamos querer fazer um julgamento por nós mesmos, né? Ah, o fulano de tal não quer nada com nada, eu não vou insistir nem pregar, vou pregar para outro, não. Temos que pregar para todos e dar bom testemunho para todos. Primeira parte, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. No item 1, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Olha que interessante, né? Então agora vem Timóteo, diz assim, ó, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então, Timóteo, a mãe judia, o pai grego, e ele já ouvira, né, do Senhor Jesus, o evangelho, até mesmo da sua avó. Olha aqui como que Deus prepara, né? Paulo está indo lá, está fundando a igreja, e ali já tem alguém que precisa ser lapidado para ser o obreiro daquela igreja. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito Santo, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Trode, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Olha que interessante, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, né? Então, pelos trejeitos, pelo jeito a pessoa sabia que é da Macedônia, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa frase é muito conhecida, né? Quando alguém brinca, assim, vamos lá na minha igreja dar uma força, então ele fala, passa a Macedônia e nos ajude. Olha como que o Espírito Santo dirige, né, a cada um de nós, parte 2, no item 2, né? Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada
como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo, ou seja, ela tinha boas condições financeiras, mas é pessoa que sabe usar o dinheiro, né? Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender à mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Então não somos nós, mas é o Espírito Santo. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Então, olha só, a igreja nasce em Jerusalém, igreja mãe. De repente, em Samaria já tem uma grande obra. De repente, o apóstolo Paulo está ali, juntamente com Barnabé, naquele grande centro teológico, né, aprendendo a palavra, ministrando a palavra, aonde eles são direcionados para levar a palavra. Agora, na segunda viagem missionária, é que a igreja vai se instalar ali na Europa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque as igrejas antigas, né, tem que ter prudência e humildade. Não, nossa igreja tem 2000 anos, nossa igreja é a igreja mãe, não. A igreja mãe é Jerusalém, as demais igrejas são, né, fundadas depois, o apóstolo Paulo mesmo conduz várias. E lembrar que em Apocalipse, quando Deus chama atenção, ele faz um elogio, chama atenção, aquela carta no ano 100, ela é dirigida a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Então no item 3 agora, a preparação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre os corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico. Então, agora já no próximo tópico, nós já vamos contar aqui essa história, né? É uma história conhecida, mas que vale a pena ser lembrada. Na parte 2, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação. Olha, veja bem, é um espírito de adivinhação. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio. Quem está contando isso aqui é Lucas, né? O médico amado. Onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então eles saíram para orar, viram aquelas mulheres ali na beira do rio e começaram a falar do evangelho. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de desviação. Então, no grego é pneuma pitona, é prática condenada pelas escrituras. Temos que lembrar disso, que nas escrituras é proibido. Diz assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, necromancia. Tudo isso é proibido na Bíblia. Alguém diz assim, pastor, mas isso é proibido, se alguém vai atrás, isso é de verdade? Isso é de verdade, é claro. Por quê? Porque não é mesmo um morto que fala com a pessoa, são espíritos imundos que conhecem a vida da pessoa e ficam enganando o ente querido, né? E nós nos entristecemos com essa crença de muitas pessoas. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Então vocês lembram daqueles demônios que reconheceram Jesus, né? Diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele respondendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então olha só,
E também de muitos saíam demônios clamando. Então os demônios diziam, os demônios diziam, né? Tu és o Cristo, imagina só. Mas Jesus, no começo da sua carreira, não queria que ninguém ficasse tão explícito. Por quê? Porque isso atrapalharia o andamento da sua missão. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus que o espírito saísse. Então, e isto fez ela por muitos dias. Então, por muitos dias, Paulo passava e ele dizia: São servos de Deus Altíssimo, são servos de Deus Altíssimo. E isso foi deixando Paulo conturbado, né? Então, olha só, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. No item 2, a reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para os seus senhores. Alguém diz assim: mas pastor, esse negócio de adivinhação é mentira. Se a pessoa adivinhasse, ele ia adivinhar o número da Mega Sena. Não, não adivinha o número da Mega Sena. O espírito de adivinhação trabalha para que outros sejam beneficiados em parte. Porque lembra daquele ditado: Satanás dá com a mão e tira com a outra. Então, a adivinhação existe sim. A pessoa às vezes se beneficia em partes que se beneficiava. Depois eles se colocaram totalmente contra Paulo. Por quê? Porque o espírito imundo saiu da mulher, ela agora parou de adivinhar, né? Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados, julgados, açoitados publicamente e lançados na prisão. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E eles foram açoitados, foram presos por uma boa obra. Olha que injustiça, né? E hoje qualquer injustiça que a gente sofre, a gente já quer, né? Já quer fazer alarde. Então a fé cristã ameaçada, mostrou-se uma ameaça à ordem social, mas a sistemas de exploração transvestido de religiosidade. Esse é um cuidado, viu? Então há muitos religiosos aí, então estão transvestidos de religiosos, né? Travestidos de religiosos, mas que estão explorando a fé. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, porque traz um prejuízo muito grande para o reino do Senhor Jesus Cristo. No item 3, a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Então, eles nem se atinaram, né, que aqueles dois eram cidadãos romanos, então não podia jamais fazer aquilo. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Então, não frustra os propósitos de Deus. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Ou seja, essa pessoa que é algo contra o justo do Senhor, o Senhor ri dele, por quê? Porque a hora dele é que está chegando, porque todo mal projetado contra alguém que tem sinceridade ante Deus, voltará então para aquela pessoa. É a lei da semeadura, que planta, colhe. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida, e é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como o episódio de Paulo e Silas, né? Eles estavam orando, cantando naquela prisão, e de repente as portas todas se abrem, né? Olha que coisa maravilhosa, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. No item 1 aqui, açoitados e presos por causa do evangelho, falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos, perigosos, sofreram humilhação, dura injustiça. E não ficou só preso, sentado, mas ficou com os pés amarrados, as mãos amarradas no tronco, de um jeito bem incômodo mesmo. É como se o inimigo quisesse te colocar numa situação tão incômoda, quisesse tampar sua boca, fechar sua boca, para que você pare de adorar, pare de louvar. Eles começaram a cantar, começaram a louvar o cenário, né? O cenário era contrário, mas eles mudaram o cenário. Então, se o cenário do teu trabalho, da tua vida está contrário, você é que faz o ambiente correto, você faz o cenário. O louvor que abre portas transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas
eles oravam e cantavam hinos, louvor. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé maravilhosa. Diz Tiago, meus irmãos, têm de grande gozo quando caíres em várias tentações, ou seja, quando forem tentados de várias formas, se alegre, porque Deus sabe, né, que você está sendo provado. Por quê? Porque você é um vaso valioso, vaso valoroso. E como é que vai se aperfeiçoar? Isaías 48:10, eis que te provei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, aquele cárcere com aquele louvor, as portas se abrem. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, a primeira coisa que ele pensou foi tirar sua vida, porque é assim que eles faziam, né? De desespero. Então Paulo diz a ele, não faça tal que ninguém fugiu daqui. E ele pergunta, né, o que devo fazer para ser salvo. Então ele leva Paulo para a casa dele, cuida das suas feridas. E Paulo, quando aquelas pessoas que maltrataram ele souberam que ele era romano, eles ficaram apavorados. Por quê? Porque não poderia ter feito aquilo, foi uma coisa contra a lei. Então, nós temos que saber também dos nossos direitos, né? Nós temos que saber dos nossos direitos. Então, Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A casa daquele carcereiro foi salva. Nós temos que saber dos nossos direitos, nossos deveres, também direitos, Constituição. Ela prega nela, né? Reza na Constituição que os locais de culto são sagrados, tem que ser um ambiente respeitado. E nós temos agora esse versículo aqui, ó, 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então o carcereiro encontrou agora uma nova vida. Quando o crente escolhe louvar a Deus em meio à dor, o que que acontece? O Senhor transforma o sofrimento em testemunha, usa circunstâncias diversas para salvar outras pessoas. O maior milagre que existe é a salvação de almas. Conclusão, após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, né, que ele foi um grande centro teológico, uma das primeiras igrejas a qual o Senhor levanta naquela época do começo da igreja, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua, exige fidelidade, mesmo em meio a oposições. Então, guiados pelo Espírito Santo, eles foram fiéis. Essa segunda viagem missionária também foi uma benção. Amém? Vamos para as perguntas. Número 1. O que ocorreu quando Paulo e Silas tentaram avançar para Ásia e Bitínia durante a segunda viagem missionária? Ao tentar avançar, Paulo e Silas são impedidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo então mostra a eles que eles deveriam ir para Macedônia. Por quê? Porque era a estratégia do Espírito Santo. A estratégia do Espírito Santo sempre é ganhar mais almas. No item 2, na pergunta 2, o que aconteceu após o Senhor abrir o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo? Lídia creia batizada com sua casa. Pergunta 3, por que os senhores da jovem possessa se revoltaram contra Paulo e Silas após a libertação dela? Por quê? Porque significou prejuízo financeiro, que ele realmente já tinha um espírito de adivinhação e isso dava algum lucro para eles. Mas alguém falou assim, então nós podemos ir no adivinho lá que nós vamos ter algum lucro. Vai ter um lucro de um lado, prejuízo do outro. O inimigo, ele não sabe ajudar ninguém, ele não ajuda ninguém. O intento do inimigo é deixar a pessoa no engano, para que ela morra no engano e passe a eternidade com ele lá no lago de fogo, né? Que é chamado de segunda morte. Pergunta 4. O que Paulo e Silas faziam na prisão, mesmo feridos e imobilizados? Oravam e cantavam e oravam. Quando foi, pergunta assim, quando foi a pergunta feita pelo carcereiro a Paulo e Silas? E qual foi a resposta? Olha que pergunta que devo fazer para ser salvo. E a resposta vem, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa promessa também é para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima aula.